Esse é o vídeo de número 1 da série Vistos para Portugal. Eu já tenho aqui no canal uma playlist direcionada só para imigração, nacionalidade, para Portugal, mas os vídeos eles já são aí lá do começo da minha atuação nessa área de direito migratório, então já tem aí mais de 2, 3 anos. E eu resolvi regravar esses vídeos falando de cada um dos tipos de vistos para Portugal, para trazer uma informação mais atualizada e de uma forma muito mais prática para você. Então, me acompanha por aqui, vamos lá. Nesse vídeo de número 1, eu vim falar sobre o visto D1, que é o visto para trabalho subordinado. Então, eu vou falar aqui dos requisitos principais para esse visto e a documentação necessária a ser apresentada para iniciar o seu pedido do visto. O requisito principal do visto D1, como o próprio nome diz, é um visto para contrato de trabalho subordinado. Então você precisa ter já um contrato com uma empresa portuguesa, uma empresa em Portugal. E esse contrato, ele já pode ser um contrato de trabalho definitivo ou ele pode ser uma promessa de contrato de trabalho. É isso mesmo, tá? Você pode ter tanto o contrato já definitivo como uma promessa. Mas o importante é que esse contrato, seja o contrato definitivo, seja a promessa, tem aí alguns requisitos principais para você conseguir a aprovação do seu visto. O primeiro deles é em relação ao salário. Os seus rendimentos não podem ser inferiores ao valor do salário mínimo português. Atualmente, esse vídeo está sendo gravado em julho de 2025. Atualmente, o valor do salário mínimo português está em 870 euros. Então, o contrato ele tem que prever um rendimento mínimo de 870 euros. Não pode ser abaixo disso, ok? Outro ponto de atenção é em relação ao prazo do contrato. Para poder solicitar o visto de residência, o seu contrato de trabalho precisa ter já prever, né, a duração, o prazo de 12 meses, correspondente a um ano, seja o contrato definitivo, seja a promessa do contrato de trabalho, tá? Esse é o requisito principal, ter o contrato ou a promessa de contrato de trabalho, que é o que vai justificar a solicitação do visto D1. Além desse requisito, nós temos os requisitos gerais, que é o passaporte válido, os antecedentes criminais emitidos pelo Gov.br, né, o site, o aplicativo do governo brasileiro. Esses antecedentes precisam estar com a apostila de AIA. Você também precisa ter o seguro viagem ou o PB4, que é um acordo entre Brasil e Portugal que permite a utilização da saúde pública, saúde médica de urgência, em Portugal. Então você pode apresentar a solicitação do seu PB4, que também é feita no site do gov.br, e isso serve, né, como o seguro médico legal para fins de autorização, para fins da solicitação do visto de residência. Além desses documentos, você também tem que comprovar os meios de subsistência, que no caso desse visto ele já é comprovado pelo próprio contrato de trabalho, ou seja, o próprio contrato prevendo o salário, seus rendimentos mensais, já serve como prova de que você vai ter condições de se manter em Portugal. Tá? Você não precisa apresentar dinheiro em conta, você não precisa demonstrar que tem valores depositados, ok? Se você tiver, ok, você pode demonstrar, mas não é um requisito obrigatório. O próprio contrato de trabalho, ele já serve para comprovar os seus rendimentos, os seus meios de subsistência. E outra coisa é comprovar o alojamento, onde você vai ficar aqui em Portugal. E esse alojamento, ele pode ser comprovado até mesmo pela empresa que está te contratando. No próprio contrato de trabalho, seja o definitivo, seja a promessa do contrato, pode ter uma cláusula prevendo que é responsabilidade do empregador o fornecimento do alojamento para você, trabalhador, enquanto você chegar aqui em Portugal, ou para você permanecer na sede da empresa, ou no alojamento que a empresa tem, para você, então, estando aqui em Portugal, aí sim buscar um imóvel para você e para sua família, tá? O visto, se não, complementando aqui que eu já estava esquecendo, se a empresa não fornecer o alojamento, não tiver alojamento ou não te fornecer um termo de responsabilidade, esse termo de responsabilidade pode ser fornecido por uma outra pessoa que já mora, que já reside legalmente aqui em Portugal. Então, se você já tem um familiar, um amigo, essa pessoa pode fazer o termo de responsabilidade, que é a famosa carta convite, que precisa estar ali toda preenchida e ter a assinatura certificada, tá? Para que essa pessoa seja responsável apenas e tão somente em relação ao alojamento.
Outro ponto importante é que esse tipo de visto, ele permite também o visto do acompanhamento familiar. Então, se você vai solicitar o visto de trabalho, porque você já tem um contrato com uma empresa e você quer levar a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos, é possível a solicitação do visto de acompanhamento familiar para eles, tá? Mas para solicitação do visto de acompanhamento familiar é necessário comprovar os meios de subsistência. Lembrando que a lei, ela faz aí uma continha mínima para você comprovar que tem meios de subsistência para manter você e sua família aqui em Portugal. E essa conta, ela é muito simples. Ela é um salário mínimo para você, que é a pessoa principal, né, que está solicitando o visto de residência principal, 50% do valor do salário mínimo para o cônjuge e 30% do valor do salário mínimo para cada um dos filhos. Então, hoje, 870 euros é o valor do salário mínimo, então você tem que ter esse valor para você, metade de 870 euros para sua esposa ou esposo e 30% de 870 euros para cada um dos filhos. E isso você pode demonstrar no contrato de trabalho, se o seu salário ele for mais alto, né, 1.800, 2.000 euros, 2.500 euros, você vai conseguir comprovar tranquilamente o valor da renda para manutenção da família, ou você pode comprovar por meio do contrato de trabalho e também dinheiro em conta, aí sim é obrigatória a comprovação do dinheiro em conta para manutenção da família por pelo menos 12 meses, né, o equivalente ali a um ano. Uma vez que você apresentou toda a documentação, os formulários preenchidos, a documentação necessária e o seu visto ele foi aprovado pelo consulado português no Brasil, então você vai ter o prazo de validade do visto para poder entrar em Portugal. E uma vez que você está em Portugal, aí sim você vai ter então o seu agendamento na AIMA. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o visto ele já é emitido com o agendamento, tá? E você vai obter então a sua autorização de residência após passar nessa entrevista da AIMA e apresentar toda a documentação atualizada já aqui. Então, aqui é um ponto de atenção também, porque muita gente confunde visto com autorização de residência, são coisas diferentes. O visto a gente solicita no Brasil para vir para Portugal, para a gente passar na imigração e estar legalmente em Portugal já com um agendamento na AIMA. Mas o que permite que você tenha a sua permanência aqui, more legalmente aqui, vai ser o seu título de residência, que é emitido pela AIMA após você ir na entrevista e apresentar toda a sua documentação. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de visto D1 ou se você deseja a nossa assessoria para passar por um processo muito mais tranquilo, muito mais seguro e sem burocracias, então é só você entrar em contato conosco. Tem aqui o nosso contato na descrição do vídeo e teremos muito prazer em te auxiliar nessa jornada. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!